Você já percebeu como passamos boa parte da vida acreditando que a nossa felicidade depende dos outros? Passamos anos esperando que alguém nos valide, que alguém nos ame, que alguém nos escolha. Colocamos nossas expectativas em amigos, parceiros, família, colegas. E quando essa expectativa não é correspondida, sentimos um vazio que parece impossível de preencher. Mas Carl Jung nos ensinou algo poderoso. Quanto mais você baseia o seu bem-estar na aprovação externa, mais você se afasta de si mesmo. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas vivem em um estado constante de ansiedade, frustração e insegurança. Nós nos tornamos reféns da opinião alheia, e isso nos faz perder a conexão com a nossa essência. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nos ensinamentos de Jung para entender por que buscamos tanto a validação dos outros e, principalmente, como se libertar dessa dependência emocional. Você vai descobrir que o caminho para se sentir bem não está lá fora, está dentro de você. Vamos falar sobre ego, sombra, individuação, solidão, autonomia e liberdade, construindo juntos um mapa para que você possa viver com mais autenticidade, força e paz interior. Desde pequenos, somos condicionados a acreditar que a nossa felicidade depende dos outros. Crescemos ouvindo frases como: "Você precisa fazer os outros se orgulharem. Não decepcione sua família. O que vão pensar de você?" Esse tipo de mentalidade cria uma prisão silenciosa, a dependência emocional. Sem perceber, colocamos o nosso valor nas mãos de terceiros, esperando que eles nos digam quem somos e o quanto valemos. Quando alguém nos elogia, sentimos que temos propósito. Quando alguém nos critica, sentimos que perdemos tudo. Essa oscilação constante entre aprovação e rejeição destrói nossa paz interna, porque passamos a viver em função dos outros. Jung dizia que isso acontece porque projetamos no mundo externo partes de nós que ainda não conhecemos. Em vez de buscarmos a força dentro, buscamos fora, e isso nos torna reféns. Mas o maior problema é que essa dependência é invisível. Você pode acreditar que está no controle da própria vida, mas, se o seu humor muda com base no que as pessoas pensam, você ainda está preso. Essa prisão é sutil, mas poderosa. Passamos a moldar nossas decisões, comportamentos e até nossos sonhos para agradar, pertencer e ser aceitos. Isso nos afasta daquilo que Jung chamava de self, o nosso núcleo mais profundo e verdadeiro. Vivemos mais para representar um papel do que para viver nossa própria essência. O pior é que, quanto mais baseamos nosso bem-estar na validação externa, mais frágeis nos tornamos. Basta um comentário negativo, uma rejeição, um olhar indiferente e desmoronamos. A libertação começa com um choque de realidade. Ninguém carrega a responsabilidade de te fazer feliz. Isso pode parecer frio, mas é libertador. Ao entender que o seu bem-estar não pode depender de outra pessoa, você começa a recuperar o poder sobre si mesmo. Essa é a primeira chave para se sentir bem sem depender de ninguém. Não significa cortar relações ou viver isolado, mas sim recuperar o controle interno, para que o que acontece fora de você não destrua o que existe dentro. Jung nos lembra que a verdadeira força nasce quando paramos de pedir permissão para existir. Dentro de cada um de nós existe uma parte que raramente mostramos ao mundo. Jung chamava isso de a sombra. Todos os aspectos que consideramos inaceitáveis, vergonhosos ou indesejados. Desde crianças, aprendemos que certas emoções, pensamentos e comportamentos não são corretos. Então, para sermos aceitos, escondemos pedaços de nós mesmos. Enterramos nossa raiva, nosso medo, nossa vulnerabilidade, nossas fragilidades. Criamos uma máscara social, o que Jung chamava de persona, para mostrar ao mundo apenas aquilo que acreditamos que será aprovado. Mas o que acontece quando passamos a acreditar que somos essa máscara? Perdemos o contato com quem realmente somos. E é aqui que nasce a dependência emocional. Quanto mais rejeitamos partes de nós mesmos,
mais precisamos da validação dos outros para nos sentirmos inteiros. Esse mecanismo é silencioso, mas devastador. O ego, querendo manter sua imagem intacta, nos empurra para uma busca constante por reconhecimento. Publicamos, mostramos, performamos, nos esforçamos para sermos admirados, aplaudidos, aceitos. Achamos que, se o outro aprovar, então estamos completos. Mas, na visão de Jung, essa é uma armadilha. Quanto mais buscamos fora, mais nos afastamos de dentro. O vazio que sentimos não é porque os outros não nos reconhecem. É porque nós mesmos não nos reconhecemos. Vivemos com medo de desapontar, de não sermos bons o suficiente, de sermos rejeitados. Esse medo nos aprisiona. Passamos a viver uma narrativa que não é nossa, tentando encaixar uma identidade construída para agradar, enquanto a nossa verdadeira essência permanece sufocada no silêncio da psique. A libertação começa quando você entende que a validação externa é insaciável. Não importa quantos elogios receba, quantos likes tenha, quantos parabéns escute. Nada disso preenche o vazio que vem de não se conhecer. Jung dizia que a integração da sombra é um passo essencial para encontrar força interior. Olhar para aquilo que escondemos, aceitar o que negamos e abraçar todas as nossas partes. Quando paramos de tentar ser perfeitos para o mundo, começamos a ser completos para nós mesmos. A necessidade desesperada de aprovação diminui e, aos poucos, você percebe que não precisa ser visto para existir. Ser você, sem máscaras, é o que te torna livre. Grande parte da nossa dificuldade em sermos emocionalmente independentes vem de algo que começa na infância. Quando somos crianças, precisamos de amor, cuidado e atenção para sobreviver. Porém, muitos de nós crescemos em ambientes onde nossas necessidades emocionais não foram completamente atendidas. Seja por pais ausentes, distantes ou críticos demais, aprendemos cedo que precisamos conquistar o afeto para sermos aceitos. Isso gera uma ferida silenciosa. Passamos a acreditar que o nosso valor depende do que fazemos pelos outros. Carl Jung explicava que essas experiências moldam a base do nosso ego e do nosso inconsciente, criando padrões de comportamento que carregamos para a vida adulta. Assim, entramos em relacionamentos, amizades e trabalhos buscando algo que, na verdade, faltou lá atrás. A sensação de pertencimento, de sermos vistos, de sermos amados. O problema é que essa busca nunca parece suficiente. Queremos ser reconhecidos, queremos ser lembrados, queremos sentir que importamos. Mas por mais que o outro nos valide, o vazio permanece. Isso acontece porque estamos tentando curar uma ferida interna com remédios externos. Jung dizia que, enquanto não confrontamos nossas feridas inconscientes, elas controlam nossas escolhas sem que percebamos. Procuramos aprovação, mas não sabemos quem somos. Nos sentimos inseguros, mas não entendemos por quê. Vivemos um ciclo interminável de carência, tentando preencher o que não pode ser preenchido pelos outros. Essa dependência emocional nasce de um desalinhamento profundo com o nosso self, a parte mais autêntica e verdadeira de quem somos. Quando não nos conhecemos, passamos a acreditar que o amor do outro é a única forma de nos sentirmos completos. A virada acontece quando começamos a fazer o caminho inverso, olhar para dentro. Em vez de buscar fora, aprendemos a ouvir o que o nosso inconsciente está tentando nos mostrar. Jung chamava isso de trazer a luz para a sombra. Aceitar nossa vulnerabilidade, acolher nossas feridas e dar significado à nossa própria história. É nesse ponto que a independência emocional começa a nascer. Quando você percebe que ninguém vai te dar a segurança que você mesmo pode construir, tudo muda. Isso não significa se isolar ou rejeitar conexões, mas sim aprender a ser inteiro, para que os relacionamentos deixem de ser uma necessidade e passem a ser uma escolha. A verdadeira liberdade emocional não está em precisar de alguém para se sentir bem, está em se sentir bem consigo mesmo de forma plena e autêntica. A autonomia emocional
Não significa viver isolado ou cortar laços com as pessoas, mas sim recuperar o controle sobre a sua própria paz. Jung dizia que, enquanto estivermos dependentes da aprovação externa, nunca conheceremos a verdadeira liberdade. Isso acontece porque, quando deixamos nossas emoções à mercê do que os outros pensam, colocamos nossa felicidade em mãos que não são nossas. A chave está em criar um espaço interno, onde você possa se sustentar emocionalmente. Um ponto de equilíbrio, que não seja abalado por rejeições, críticas ou ausência de atenção. O primeiro passo para isso é reconhecer os padrões inconscientes que te fazem buscar validação. Muitas vezes, repetimos comportamentos sem perceber que estamos reagindo a feridas antigas. Identificar essas raízes não é um processo fácil, mas é o início da libertação. O segundo passo é aprender a se tornar sua própria fonte de segurança. Isso exige coragem para encarar o que evitamos por tanto tempo: nossas inseguranças, nossos medos, nossas sombras. Jung afirmava que, enquanto não integrarmos esses aspectos rejeitados, permaneceremos fragmentados. A verdadeira força nasce quando você consegue olhar para si mesmo sem julgamento, quando entende que não precisa ser perfeito para ser digno de amor e respeito, inclusive o próprio. Praticar essa aceitação interna muda completamente a forma como nos relacionamos com o mundo. De repente, elogios deixam de ser combustíveis para a sua autoestima e críticas deixam de ser ameaças à sua identidade. Você passa a viver com mais leveza, porque percebe que nada fora de você tem o poder de definir quem você é. Por fim, desenvolver autonomia emocional exige que você aprenda a se nutrir de dentro para fora. Isso envolve cultivar hábitos que fortalecem sua mente e seu espírito: meditação, autoobservação, escrita reflexiva, terapias, autoconhecimento profundo. São ferramentas que te ajudam a acessar o que Jung chamava de self, o núcleo mais autêntico do seu ser. E quanto mais você se aproxima dessa essência, menos precisa da validação do outro para se sentir completo. É aqui que a dependência emocional perde força. Você descobre que pode compartilhar a vida com os outros sem se anular. Pode amar sem se prender. Pode se conectar sem se perder. Quando a sua felicidade deixa de estar condicionada ao que acontece fora, você conquista uma liberdade que ninguém pode tirar. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a nossa incapacidade de ficarmos sozinhos com nós mesmos. Procuramos distrações, conversas superficiais, redes sociais, relacionamentos passageiros, qualquer coisa que nos afaste do silêncio. Isso acontece porque, no fundo, temos medo de encarar o que encontramos dentro de nós. Mas Carl Jung via a solidão sob outra perspectiva. Não como isolamento, mas como oportunidade. Ele acreditava que é na solidão consciente que começamos a nos aproximar da nossa essência, porque é nela que as máscaras caem, os papéis sociais perdem força e sobra apenas quem realmente somos. Quando nos afastamos temporariamente do ruído externo, conseguimos ouvir a voz do nosso inconsciente, aquela que raramente escutamos, porque estamos ocupados demais buscando validação. No entanto, a solidão não é fácil. Ela exige coragem. Quando ficamos sozinhos, somos forçados a confrontar nossas sombras, nossos medos, nossas inseguranças. Jung dizia que grande parte do que projetamos nos outros, carências, expectativas, frustrações, é na verdade um reflexo daquilo que não aceitamos em nós, e a solidão é o espaço onde essas partes vêm à tona. No início, isso pode ser desconfortável, até doloroso, mas é justamente nesse desconforto que nasce a transformação. Quando paramos de fugir e aprendemos a habitar nossa própria companhia, começamos a perceber que a fonte da nossa paz não está fora, mas dentro. E, paradoxalmente, quanto mais aprendemos a ficar sozinhos, mais livres ficamos para nos conectar com os outros de forma verdadeira, sem dependência, sem medo de perder. A solidão consciente é, portanto, um laboratório interno. É nela que cultivamos clareza, autonomia emocional
e força psicológica. Você descobre que não precisa de alguém ao seu lado para se sentir inteiro. Você precisa de si mesmo. Isso não significa rejeitar conexões, mas mudar a forma como você se relaciona com elas. Quando a sua felicidade não depende da presença constante do outro, você passa a viver com mais leveza. Como Jung dizia, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. É na solidão que esse despertar começa. É nesse espaço de silêncio que nasce a capacidade de construir um bem-estar sólido, independente e inabalável. Para Jung, o objetivo mais elevado do ser humano é alcançar a individuação, o processo de integração de todas as partes da psique para nos tornarmos quem realmente somos. Isso significa reconhecer não apenas a persona que mostramos ao mundo, mas também as nossas sombras, nossas feridas e nossos desejos ocultos. A maior parte do nosso sofrimento vem do conflito entre quem acreditamos que devemos ser e quem, de fato, somos. Vivemos tentando atender expectativas externas, construindo uma identidade baseada no que agrada aos outros, e nesse processo, nos afastamos da nossa própria essência. A individuação é o caminho oposto. É voltar para dentro, integrar tudo aquilo que negamos e reconectar-se com o self, o núcleo mais verdadeiro e autêntico de nós mesmos. Esse processo, no entanto, exige coragem. Significa abandonar a necessidade de aprovação, enfrentar as nossas sombras e aceitar que não somos perfeitos e não precisamos ser. Jung dizia que ninguém se torna iluminado, imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, a verdadeira liberdade emocional nasce quando paramos de negar nossas fragilidades e começamos a integrá-las à nossa identidade. Ao aceitar cada pedaço de quem somos, deixamos de depender da aceitação dos outros para nos sentirmos valiosos. Essa reconexão com o self nos traz um senso profundo de pertencimento, não com o mundo, mas com nós mesmos. É um ponto de equilíbrio interno que não pode ser abalado por rejeições, críticas ou ausências. Quando você alcança esse estado, algo muda radicalmente na forma como você vive. As comparações perdem força, a carência diminui, a necessidade de agradar se dissolve. Você percebe que não precisa ser o centro das atenções, porque já está inteiro por dentro. E, paradoxalmente, é justamente quando paramos de buscar desesperadamente por reconhecimento que começamos a atrair conexões mais genuínas, relações mais saudáveis e experiências mais significativas. A individuação não te afasta do mundo. Ela te liberta dele. É o que te permite viver com autenticidade, escolher com consciência e amar sem se perder. Essa reconexão com o self é a base para sentir-se bem sem depender de ninguém. Chega um momento em que você entende que ninguém pode viver a sua vida por você. Não importa o quanto ame, admire ou confie em alguém, a responsabilidade pelo seu bem-estar é exclusivamente sua. Essa percepção pode assustar no início, mas é o primeiro passo para a verdadeira liberdade emocional. Carl Jung nos lembra que só podemos viver com plenitude quando paramos de projetar nos outros a tarefa de nos completar. Isso significa abandonar a crença de que a felicidade virá de fora, de um relacionamento, de um elogio, de um status, de um reconhecimento. Ao invés disso, você começa a cultivar uma base interna sólida, onde sua autoestima e paz não oscilam a cada opinião ou ausência. Viver de forma independente emocionalmente não significa rejeitar as pessoas, mas não colocar o peso da sua felicidade sobre elas. O próximo passo é desenvolver um relacionamento profundo consigo mesmo. Isso pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas nunca aprendeu a se ouvir de verdade. Vivemos distraídos, reagindo ao que acontece, buscando preencher vazios com estímulos externos. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso. Você desperta quando começa a se observar, quando dedica tempo para entender seus padrões, suas dores, suas necessidades e seus limites.
A escrita reflexiva, a meditação, o autoconhecimento e a terapia são ferramentas poderosas para te ajudar nesse processo. Quanto mais você aprende a se compreender, menos precisa de validação externa e mais se torna inteiro, capaz de caminhar com firmeza, mesmo que ninguém esteja te aplaudindo. E por fim, construir uma vida emocionalmente independente significa aceitar a imperfeição da existência. Você entende que haverá rejeições, falhas, perdas, momentos de solidão, e tudo bem. Você não precisa que tudo esteja perfeito para estar em paz. O que Jung nos ensina é que, quando você integra sua sombra, reconecta-se com o self e encontra significado no seu próprio caminho, o poder de definir a sua vida volta para as suas mãos. Essa liberdade te permite escolher com quem compartilhar momentos, sem medo de perder. Te permite amar sem se prender, ajudar sem se anular, viver sem implorar por reconhecimento. E nesse estado, você percebe uma verdade simples, mas transformadora. Sentir-se bem não depende de ninguém além de você. No fim, a maior lição que Carl Jung nos ensina é que o caminho para se sentir bem começa dentro de você. Passamos grande parte da vida acreditando que precisamos do outro para sermos completos, mas essa crença nos aprisiona. Quando paramos de buscar validação, quando aceitamos nossas sombras, quando aprendemos a habitar a nossa própria companhia, descobrimos uma força que não pode ser tirada por críticas, rejeições ou ausências. A solidão consciente deixa de ser um fardo e passa a ser um espaço de autodescoberta. A independência emocional deixa de ser um sonho distante e se torna uma prática diária. Não se trata de rejeitar o amor, as conexões ou os relacionamentos, mas de parar de implorar por eles. Quando você encontra significado dentro de si, tudo muda. Você ama sem medo, vive sem depender e encontra paz mesmo no meio do caos. Como Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez seja a hora de despertar. Talvez seja a hora de parar de pedir permissão para existir. Talvez seja a hora de viver por você, para você e com você. Porque no fim, a única pessoa que vai caminhar com você até o último passo é você mesmo.